Olá! Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre 10 pontos essenciais para quem pretende iniciar-se no universo oracular do tarô. Independentemente do baralho que você escolha, seja ele o tarô de Marsella, o tarô mitológico, o baralho das almas, o baralho dos deuses hindus, baralhos ligados ao universo do sagrado feminino, como, por exemplo, o oráculo das deusas ou o oráculo da lua vermelha, independentemente do tarô que você escolha, existem alguns pontos que são chave para que nós possamos entender a sacralidade, a responsabilidade e a importância que envolve o ato de estar diante de uma outra alma com seus sonhos, seus desejos, sua história de vida, suas frustrações, seu medo do futuro e também a sua curiosidade a respeito do destino. Enfim, quando nós estamos diante desta outra alma e entre nós existe ali um veículo oracular, lembrando que oráculo, está ali ligado à oratória, ao falar, todo oráculo ele é um portador de mensagem dos deuses, das deusas, que são as nossas vozes interiores divinas, que emanam do nosso inconsciente e, portanto, nos conhecem melhor do que o próprio ego é capaz, de se conhecer como totalidade. Então, é importantíssimo que a gente compreenda esses pontos de fundamentação para que o tarô ele seja divinatório porque é terapêutico e cumpra o seu papel terapêutico exatamente por ser divinatório. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiro ponto, Daimon. Daimon é o anjo portador do nosso destino. E qual é o nosso destino? Existe destino? Sim, todos nós seres humanos comungamos de um destino comum, que é seguir a nossa vida, seguir essa jornada rumo à totalidade. Cada ser humano é uma obra divina, complexa, cheia de partes e vozes e vontades e desejos que não necessariamente formam uma unidade coesa, como nós tendemos a nos perceber a maior parte do tempo. Então, para que nós possamos alcançar a totalidade, cumprir essa jornada de individuação, para pegar aqui uma expressão muito importante da psicologia analítica, da psicologia junguiana, é importante que a gente vá ficando atento às outras vozes, às forças invisíveis que estão em nós, que somos nós e que de vez em quando nos tomam. Nós não somos apenas o ego, que é o gestor da consciência, e isso nos leva à questão. Então, o que mais nós somos? Essas outras vozes e vontades, elas provêm dos arquétipos lá no inconsciente coletivo, que constituem núcleos dos nossos complexos, que estão no nosso inconsciente pessoal, também estão ali participando das nossas sombras e são também os psicopompos. Então, quem é mulher tem o ânimos, Psicopompo é aquele ser que faz a ligação entre consciência e inconsciente. Esse ânimos é a contraparte sexual da mulher, então ele traz ali uma força masculina. E a ânima, nos homens, que é a presença da força feminina, da feminilidade dentro dos homens, é a própria alma, que vai fazer a ligação entre consciência e inconsciente. Esses aspectos, eles possuem luz e sombra. Eles podem nos levantar ou nos derrubar. Eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser considerados. Nós precisamos criar um canal de comunicação com eles,
porque se nós ignorarmos as suas mensagens, é possível que eles venham a se manifestar em nossas vidas de outras maneiras, como, por exemplo, por meio de sintomas, né? Podemos ficar doentes, ou por meio de eventos síncronos, inclusive acidentes. O evento síncrono, a sincronicidade, é quando nós sentimos que um evento que ocorre no mundo exterior, ele ressoa com algo que está em nós, como uma preocupação, né, como algo que nós temos pensado muito, e aí, de repente, aquilo que acontece parece que reforça uma mensagem, né? Nós sentimos isso de maneira muito impactante. Quando ocorre um evento síncrono, a gente sente. Então, o primeiro ponto é o daimon. Todos nós temos um destino, e esse destino é rumarmos para a integração de todas as nossas partes. Então, essa jornada é rumo à totalidade, é a individuação. E o segundo ponto, quando nós falamos sobre essas outras vozes e vontades que nos habitam e que são a gente, nós estamos falando de arquétipos, complexos, sombras e psicopompos. A ânima nos homens e o ânimos nas mulheres. Ok. Esses outros em nós, eles possuem luz e sombra, podem nos levantar ou nos derrubar, mas eles nos conhecem, eles trazem mensagens a respeito do que é melhor para nós em relação ao destino que nós nascemos para cumprir. Terceiro ponto, por essas vozes derivarem do inconsciente, que é o campo do inefável, do incomensurável, do invisível. Essas aparições, quando eles aparecem, comparecem, se manifestam por meio de sonhos, de eventos síncronos, de sintomas, nós sentimos como se fosse a atuação de deuses, deusas, seres encantados, seres mitológicos, seres fabulosos, seres espirituais. Quarto ponto, o tarô, ele faz essa ponte entre visível e invisível, consciência e inconsciente. Ele é um método não racional de comunicação. Então, se você ficar muito tempo, não, mas por que? Como funciona? Como é possível? Mas essa carta aqui significa morte, mas também significa vida e significa renascimento. E se a pessoa perguntar tal coisa, o que eu respondo? A mente lógica, ela precisa silenciar um pouquinho. Nós precisamos nos afinar com a nossa intuição, né, para que a gente consiga entrar no campo sutil, encontrar aquela outra pessoa, por meio do inconsciente, já que todos nós estamos mergulhados no grande inconsciente coletivo, para que o verdadeiro curador, que é o self da pessoa que está vindo, né, fazer a consulta, fazer o atendimento, guie, por meio da sincronicidade. As cartas que são viradas, as cartas que são escolhidas, elas ressoam, né, com aquilo que a pessoa está trazendo, com aquilo que ela precisa ouvir. Vamos lá. Quinto ponto. Existe então mau destino, né, um destino já com uma fatalidade terrível, né? Olha, se nós andarmos em desalinho com os astros, ocorrerão desastres na nossa vida. Se nós perdermos o rumo em relação à trajetória que precisamos cumprir, ocorrerão tragédias em nossas vidas. Quantos de nós, ao passar por situações muito complicadas, problemas de saúde, perdas às vezes até irreparáveis, não sentimos que tomamos uma espécie de chacoalhão e revemos uma série de atitudes, de comportamentos, de valores que estavam governando a nossa vida até então?
Então, estarmos atentos. A nossa missão de alma é o que a vida pede de nós. E quando as coisas começam a sair muito fora do normal, do comum, essa palavra normal é uma palavra estranha, né? O que é normal? É porque alguma coisa que estamos fazendo, ou pensando, ou sentindo, está em desalinho com a nossa missão de alma. E o que é missão de alma? É aquilo que nós nascemos para ser, para nos tornar. Aqui no mundo acabamos nos encantando com uma série de coisas, uma série de ilusões. Isso é, de certa maneira, natural. Na primeira metade da vida, a gente precisa se jogar no mundo, mostrar a que viemos, conquistar o nosso espaço. E existem muitas narrativas em jogo, muitas narrativas sendo veiculadas. Narrativas sobre o que é ser feliz, narrativas sobre como apresentar-se diante das pessoas. Inclusive nós desenvolvemos e operamos por meio de personas. Mas, quando chegamos ali por volta da metade da vida, né, James Hollis vai chamar de passagem do meio, algumas crises dão uma sacudida feia na gente. E aí a gente olha para trás, revê tudo o que fizemos, pensamos, projetamos, realizamos, olhamos para frente, já não temos mais tanto tempo assim de vida, e essas questões existenciais, quem sou, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, qual é o sentido da vida, se apresentam com muita força. Bom, então é preciso redescobrir e realinhar-nos com a nossa missão de alma, que é caminhar rumo à totalidade e cumprir esse processo de individuação. Individuação não significa individualismo. Individuação significa sermos mais conscientes, realizarmos escolhas mais conscientes e coerentes. Significa sabermos quem somos em relação ao todo e a importância que o todo tem. Nós não somos seres à parte, apartados, alienados. Então, o processo é justamente de desalienação. Que nós possamos ser mais altruístas e, fazendo pelo social, a gente consiga perceber que estamos fazendo por nós, em honra àqueles que vieram antes de nós e deixando um legado melhor para aqueles que virão depois de nós. Olha que destino bonito, gente! Sexto ponto. Nosso destino é o autoconhecimento. O autoconhecimento nos conduz ao nosso destino. Ouvir, perceber todas essas vozes, que são também a gente, é caminhar rumo à totalidade. Sétimo ponto. O tarô faculta o contato com esses conteúdos inconscientes, com os arquétipos. E as imagens das lâminas do tarô capturam a projeção dos temas sensíveis, os mitologemas e os núcleos arquetípicos desses temas que estão, naquele momento, atravessando, percorrendo a vida, a alma da pessoa que se senta à nossa frente, ou online, né, para a consulta. Isso é interessantíssimo. Que mito será que você está vivendo neste momento? O script de que Deus, de que deusa? Se você fosse contar a sua história para alguém, qual seria o seu papel? Era uma vez. Você é a princesa, você é o caçador, você é o lobo mau, você é o grande rei, né? Para pensar um pouquinho. Inclusive, esse exercício de elaboração, ele permite que a gente se situe dentro da nossa própria história. Que a gente perceba o quanto nós somos ou temos que lidar com carências, né? O quanto nós
nos depreciamos, temos baixa autoestima, ou um ego muito inflado. Enfim, é um exercício bacana para se fazer, para se propor e, se for o caso, levar, né, para uma análise. 8º ponto. Os arquétipos. O que são os arquétipos? Os arquétipos são marcas profundas e antigas, arcaicas, que derivam da experiência da humanidade ao longo do tempo. São forças, são dinâmicas. Então é complicado dizer, estou em contato com um arquétipo tal, né? A bem da verdade, essa força inata, quando ela se apresenta e nós nos sentimos invadidos, tomados, possuídos por essa força, abençoados por essa força, talvez a gente consiga, por meio do exercício da nossa imaginação, transformar, metaforizar aquilo que nós sentimos como uma dinâmica, um processo, uma força, numa imagem. Por isso que existem tantos símbolos que são imagens arquetípicas que apontam para significados semelhantes. Esses significados semelhantes fazem parte do universo daquele arquétipo, o que aquele arquétipo acaba constelando ao seu redor. Gente, os arquétipos são algo tão incomensurável, inefável, intangível, que nós conseguimos ali lidar com algumas das suas facetas, alguns dos seus aspectos, por meio das imagens simbólicas, entramos ali em contato, conseguimos capturar melhor a sua mensagem, a que veio, a quem serve, para que está se colocando na nossa vida naquele momento, mas a totalidade de cada arquétipo é irrepresentável, ao mesmo tempo que gera uma quantidade infinita de representações. Um exemplo sobre isso, para ficar mais claro, é quando nós pensamos no feminino, na grande mãe, na grande deusa. Basta que nós olhemos a infinidade de deusas que existem nas diversas culturas ao longo do tempo, em todos os cantos do mundo. Cada deusa é ou representa uma potencialidade, uma faceta, uma característica que emana desse grande arquétipo que está correlacionado ao feminino. 9º ponto. Os símbolos, portanto, são as imagens que apontam para os arquétipos. O tarô, tem lâminas assim incríveis, imagens incríveis. E vamos pegar aqui, eu separei, vamos pegar, deixa eu ver, tá. Então, por exemplo, aqui é uma carta do baralho cigano, nós temos uma cruz, não tem palavra nenhuma, tem um número, Então, vamos pensar um pouquinho a respeito da cruz. Essa cruz, ela é dourada. Essa cruz, ela remete aí a talvez uma igreja um tanto quanto rica. O dourado nos lembra ouro, o ouro reluz, lembra luz, mas a cruz, ela também é um instrumento de mortificação, de tortura. Então, olha como esta carta, que contém este símbolo, aponta para significados que podem ser bastante paradoxais. No baralho das almas, nós também temos aqui a imagem de uma cruz. Dentro do universo, do imaginário, da linha das almas, a carta em que aparece o crucifixo chama-se Cruzeiro das Almas. E aí a carta apresenta aqui uma espécie de expressão-chave ou palavra-chave para que você consiga ativar, dentro da sua memória,
um grupo de significados possíveis para essa carta. Esta carta, ela aponta dificuldades. Sabe quando a gente fala assim, nossa, essa cruz está pesada demais, não estou aguentando carregar minha própria cruz. Mas, por outro lado, ninguém recebe uma cruz mais pesada que possa carregar, né? E a cruz, ela acaba sendo um símbolo de redenção. É o martírio que se cumpre, ainda que injusto, mas que no final, né, após aquela mortificação, a pessoa ela pode ascender, subir aos céus, ressuscitar. No tarô de Marsella, nós temos a carta do julgamento, né? No meu baralho comparece como julgamento, em outros baralhos como juízo final, que é aquele dia em que tocam as trombetas e aqueles que estão mortos e enterrados serão chamados, julgados e poderão ascender, subir aos céus, ir para o paraíso ou, enfim, de fato, né, separar do joio do trigo. Quem não cumpriu ali um mínimo, quem não cumpriu o seu daimon, né, vai ter que, enfim, fazer alguma coisa aí para dar conta desta conta. Então, esta carta é a carta em que a gente faz uma grande revisão sobre tudo o que fizemos, as nossas conquistas, as nossas derrotas. E olha que riqueza essa imagem, chama-se O Juízo. É o arcano número 20 no tarô dos magos, que segue a estrutura dos arcanos maiores do tarô de Marsella. Olha a riqueza da imagem. É interessante, inclusive, né, que no trabalho na clínica, a gente pode aqui circundar a imagem, fazer uma série de questões, de perguntas. Quem é esta mulher? Quem são essas pessoas? Por que a iluminação é feita com velas? O que aquela ave significa? O que está sendo considerado, julgado, analisado nesta cena? Percebam que ao fazer esta análise, né, a gente tem imagens que apontam para arquétipos e dentro da imagem arquetípica, além dela ser um grande símbolo para este arquétipo, ela também é constituída de vários outros símbolos. Então vou pegar mais um exemplo, tá? Vamos considerar aqui a morte. A senhora morte, a dona morte, a pavorosa morte. No baralho cigano, a carta que traz esse conjunto de significados atrelados à experiência da morte, o medo da morte, a vontade de morrer, é este aqui. Nós temos uma espécie de foice e um ramo, né, de trigo. Então nós temos algo que colhe. A morte não é a ceifadora? Não é aquela que leva embora a vida? Por outro lado, podemos considerar a foice como símbolo do corte e o trigo como um elemento que representa a vida. Olha só como a linguagem simbólica, a linguagem arquetípica traz consigo aspectos de ambiguidade e paradoxo. No baralho das almas, existe aqui uma carta, que é a carta das despedidas, é a carta do adeus. E ela vai representar necessidade de desapegar-se, necessidade de deixar morrer, ou que algo está morrendo, algo está partindo, algo deixará de existir, de participar da nossa vida. No tarô de Marsella, nós temos aqui, né, a morte. Olha só, né, a mãe de Cristo com o filho nos braços. Que momento fúnebre, trágico. Meu Deus, é uma cena muito, mas muito triste. Entretanto, nós precisamos levar em consideração que a carta da morte, ela não diz respeito apenas àquilo que vai embora, mas à possibilidade de haver um processo alquímico de transmutação.
Sai o velho, sai o doente, sai o que não serve mais para dar lugar ao novo. Na carta do Tarô dos Magos, o arcano relativo à morte aparece como a transfiguração. E aí é muito gostoso fazer esse estudo comparado, né? Olha só como que um arquétipo ele pode apresentar vários símbolos diferentes, ou vários símbolos diferentes podem apontar para um mesmo conjunto de significados que procuram dar conta de uma força inata, de uma imagem arcaica primal que habita o inconsciente coletivo. Então nós vimos aqui a relação entre inconsciente, coletivo, como os arquétipos que estão ali vêm para o inconsciente pessoal, nucleando complexos, sombras, psicopompos, como, enfim, esse conteúdo luminoso acaba assumindo uma aparência, né, uma qualidade de divindade. Nós, por meio do tarô, conseguimos entrar em contato, ouvir melhor, ver, né, vislumbrar pelo menos essas forças por meio dos símbolos presentes nas lâminas, e aí acontece a mágica. Pessoal, a palavra imagem e a palavra magia, elas comungam de uma mesma raiz. E durante a terapia em que o tarô é utilizado, ou durante uma consulta de tarô, em que a interpretação das cartas, a correlação entre os vários símbolos, acaba trazendo luz a uma determinada situação, para que a pessoa se reorganize, consiga lidar com diversas variáveis que estão presentes, porém de maneira caótica, no plano da consciência, mas as outras que ela mal adivinha, mas que estão ali mobilizando, afetando a sua capacidade de tomada de decisão, né? Automaticamente nós estamos num campo divino, num campo sutil, no campo do invisível, no campo do inconsciente. E é preciso assumir uma postura de muito respeito, muita seriedade com aquela alma, com aquilo que será por meio da sincronicidade apresentado nas cartas, para que a gente possa caminhar de maneira intuitiva, criativa, explorando o potencial imaginativo das imagens, para que tudo se organize melhor e a pessoa tenha condições de atuar no presente com vistas a produzir efeitos, produzir um amanhã, produzir um futuro melhor. Dar passos mais firmes, passos mais seguros, ou, entendendo a situação sendo uma situação difícil, se preparar para aguentar o baque, sabendo que aquilo tem um propósito, e o propósito é sempre nos realinhar com o nosso daimon, com o nosso destino, que é este encontro com a totalidade, com a individuação. O último ponto, o 10º ponto deste meu resumo, diz respeito, portanto, à abordagem simbólica do tarô. Né? A leitura ela passa por uma abordagem simbólica. É importante que, ao olhar para as cartas, ao olhar para as imagens arquetípicas, para os símbolos, se nós estamos jogando, né, o tarô para nós mesmos, ou se estamos sendo oráculos, intérpretes, né, destas mensagens que perpassam o inconsciente, a alma, a vida da pessoa que nos solicita este apoio, quer seja na qualidade de taróloga, ou na qualidade de analista junguiano que está fazendo uso do tarô dentro da clínica, é importante que a gente pergunte, né? Que Deus está ali? Que deusa? Que altar a vida está pedindo? De repente a gente está acendendo vela para um santo,
E é o santo errado. A vida está querendo que a gente, né, renda graças para uma outra divindade. E com isso, o que eu quero dizer? Por vezes, estamos num ritmo alucinado, né, investindo na carreira, estudando pra caramba, e aí a gente não se alimenta direito, não dá conta direito das pessoas que estão próximas a nós. E essas vozes interiores, esses deuses, essas deusas, começam a tentar se manifestar. Ficamos doentes, de repente acontece um acidente, a gente é obrigado a parar para ficar, né, de cama, recuperação. Se a gente não ouve essas vozes, as coisas vão acontecendo, por vezes de maneira trágica, para que a gente fique consciente, se ligue, escuta, agora não é a hora de, ou o tempo que você gastou, a energia vital que você depositou, acendendo vela, né, atuando, se comportando dentro, por exemplo, do caminho da carreira profissional, chegou o momento de você respirar, reconhecer as suas limitações, a sua mortalidade. Para de querer ser o super-homem, para de querer ser a Mulher Maravilha, né? Olha para si como ser humano, tenha piedade de você mesmo. Né? Você está aí num ritmo de trabalho alucinado em nome do quê? Você está buscando o quê? Para quê? E a vida tentando apontar um outro caminho, um caminho de leveza, um caminho de reencontro, um caminho de reconexão. Então é isso que queremos dizer com que altar a vida está pedindo neste momento. Estudar o tarô, solicitar uma consulta de tarô, para quem é analista, utilizar o tarô dentro da clínica passa fatalmente por essa questão que parece dual. Destino, autoconhecimento, é divinatório, existe um destino, as pessoas estão fadadas a viver fatalidades programadas. Programadas por quem? A questão é que, se nós estamos vivendo um determinado mito, se nós reconhecermos que mito que é e observarmos as narrativas ligadas àquele mito, nós conseguimos até prever onde é que aquela história pode acabar. Aliás, existem questões que são colocadas que às vezes você para e pensa assim, nossa, eu nem precisava do tarô para responder isso. Né? Com todo respeito ao oráculo. Mas eu já conheço essa história, eu sei como ela começa e sei onde ela termina, e é muito diferente ela assumir uma rota que desemboque num final completamente diferente. Mas o tarô, com as suas imagens, ele é lúdico. E a cura passa pelo imaginário, pela capacidade imaginal das almas. Então, penso eu, para ensinar tarô, qualquer tarô que seja, é preciso constituir essa base teórica que pede respeito à sacralidade da alma que se coloca ali, respeito à sua história, respeito às suas dúvidas, medos, indecisões, as suas tristezas, os seus rancores, mas também as suas esperanças, né? Todos têm esperanças que em algum momento da vida precisam ser reacesas, precisam ser cuidadas. Respeito pelo momento da consulta, em que você abre aquele círculo para se conectar via intuição, via uma percepção muito sutil com o campo da outra pessoa. Responsabilidade ética para conduzir essa conversação com as imagens, com as cartas, com as lâminas, para ampliar as possibilidades de leitura e não simplesmente, saiu a carta da morte. A carta da morte, você vai morrer. Sabe assim, óbvio, não é só isso, mas é muito rasteiro, é muito raso, é muito assustador, né? Inclusive é muito assustador. Né? Eu vou melhorar de saúde, sai a carta da morte. Aí você olha para a pessoa assim, já está pagando aí o
o consórcio, né, o convênio do cemitério, já comprou seu caixão, saiu a carta da morte. Muita irresponsabilidade, né? E aí depois que a gente faz todo esse caminho, né, para realmente compreender a grandiosidade desse oráculo, aí me parece que nós temos uma base segura para apresentar os tipos de jogos, os vários baralhos, estudarmos juntos cada uma das cartas, quais são os arquétipos relacionados, o significado ou os possíveis significados que cada símbolo aponta. E isso, gente, fica uma delícia, né? Então, esta é a contribuição que eu gostaria de fazer. Este é o conteúdo que eu gravei para compartilhar com vocês. Esse material está em desenvolvimento. Espero em breve ter a boa notícia de anunciar, né, grupos de estudo, cursos, para que a gente faça uma imersão na relação entre psicologia arquetípica profunda, analítica, ou seja, com base junguiana, e o tarô, para que tanto tarólogos e tarólogas possam caminhar pelas suas leituras, pelos seus atendimentos, conseguindo trazer o efeito terapêutico que essas vozes divinas que se manifestam por meio das cartas pode ter, quanto terapeutas, analistas que desejam fazer uso deste oráculo incrível, riquíssimo, né, para trabalhar as questões necessárias com os seus pacientes ou clientes. É isso. Se você gostou deste longo vídeo, eu peço que compartilhe, curta, pode comentar. Eu estou respondendo todos os comentários. Se precisar tirar alguma dúvida, tem o meu número de telefone, de WhatsApp aqui na descrição. E inscreva-se no nosso canal.